A situação na Rússia está mais tensa do que nunca, e cada movimento pode definir o futuro do país. Enquanto Putin exibe sua nova arma nuclear, o mundo assiste a uma escalada perigosa que ameaça não apenas a Ucrânia, mas a própria estabilidade russa. Donald Trump não hesitou em responder. Lembrou ao Kremlin que os Estados Unidos têm submarinos nucleares posicionados perto da costa russa, prontos para qualquer eventualidade. Em vez de ameaças vazias, Putin deveria se preocupar em encerrar uma guerra que já dura anos além do previsto, e que só traz prejuízos para seu próprio povo. Enquanto isso, Moscou vive uma noite de caos. Drones ucranianos atacaram em ondas sucessivas, forçando a capital a acionar suas defesas antiaéreas como nunca antes. Aeroportos foram fechados às pressas, voos cancelados e moradores relataram explosões perto de áreas residenciais. O governo russo minimiza os danos, mas imagens e relatos de testemunhas mostram uma realidade bem diferente. A cidade, antes considerada um refúgio seguro, agora está na linha de fogo, e não há como ignorar o perigo. Mas o verdadeiro drama se desenrola no sul. A destruição de uma barragem na região de Belgorod não foi um simples ataque, foi uma manobra estratégica para isolar tropas russas. Com as rotas de suprimento cortadas, soldados ficaram encurralados, enquanto a água inundava cidades e deixava civis em situação desesperadora. Autoridades locais falam em vítimas, mas a verdade é que a operação ucraniana atingiu seu objetivo: enfraquecer o inimigo sem precisar de um confronto direto. E o pior, a resposta russa não tardou. Já se fala em retaliar destruindo represas ucranianas, uma ameaça que pode mergulhar Kiev em uma catástrofe humanitária. Enquanto o mundo observa, o Kremlin tenta manter a fachada de controle. A nova arma apresentada por Putin, a chamada Burevestnik, é alardeada como revolucionária, um míssil de alcance ilimitado e propulsão nuclear. Especialistas, porém, são céticos. Países civilizados abandonaram projetos semelhantes décadas atrás por serem instáveis e ecologicamente desastrosos. A Rússia mais uma vez insiste em brincar com fogo, enquanto o Ocidente se pergunta: até quando Putin vai testar a paciência internacional? Por trás das cortinas do poder, o medo é palpável. Analistas apontam que o regime russo está mais frágil do que parece. A economia patina, o déficit fiscal bate recordes e a dependência da China só aumenta. Sem um sucessor claro, qualquer instabilidade pode desencadear uma crise política sem precedentes. E se Putin desaparecer de cena repentinamente? O vácuo de poder seria um convite ao caos, com consequências imprevisíveis para a Rússia e o mundo. Nesse cenário, a repressão interna se intensifica. Oposicionistas são perseguidos, como no caso de Mikhail Chodorkovsky, acusado de conspiração. Mas a estratégia é clara: silenciar vozes dissidentes antes que elas ganhem força. Enquanto isso, a população russa vive entre o medo dos ataques e a incerteza do futuro. A guerra, que deveria ter durado uma semana, já se arrasta por anos, e não há sinal de que Putin esteja disposto a recuar. O que está em jogo não é apenas a Ucrânia, mas o próprio destino da Rússia. Cada decisão de hoje pode definir se o país mergulhará em um colapso ou se conseguirá se reerguer. Uma coisa é certa: o mundo não pode mais ignorar os riscos dessa escalada. A hora de agir é agora, antes que seja tarde demais. Enquanto Moscou acusa Londres de orquestrar uma tentativa de golpe, o que vemos não é apenas uma ameaça real, mas a confirmação de um sistema cada vez mais frágil. O Kremlin, sob o comando de um Putin cada vez mais paranoico, busca inimigos para justificar seu próprio endurecimento. As ações do regime tornam-se mais erráticas, as respostas aos desafios internos e externos reativas. Repressão, propaganda e a caça-bodes expiatórios não conseguem esconder uma verdade incômoda. O medo dentro do próprio poder só cresce, à medida que o tempo deixa de jogar a seu favor. A Bielorrússia, por sua vez, não esconde suas intenções. Minsk se prepara abertamente para a guerra, e as evidências são incontestáveis. Relatórios independentes, como os do Grupo Belpol e do Centro Nacional Anticrise, documentam uma militarização acelerada entre 2022 e 2025. Mudanças constitucionais, doutrinas de segurança reformuladas, procedimentos de mobilização simplificados, incluindo convocações por SMS. O orçamento de defesa saltou 32% em 2025, o recrutamento de soldados contratados foi intensificado, e há planos para expandir o exército para 80 mil homens, além de reservistas e milícias territoriais que podem somar até 430 mil combatentes.
A indústria bélica bielorrussa também passa por uma transformação radical. Fábricas em Minsk e no interior agora produzem componentes para sistemas de mísseis, ótica avançada, drones e equipamentos de guerra eletrônica. Novos armamentos foram testados em 2025, com prioridade para veículos aéreos não tripulados e sistemas de defesa antiaérea. Aeródromos são modernizados, e uma linha de fortificações, apelidada de linha de defesa, está sendo erguida ao longo das fronteiras sul e oeste. O regime de Lukashenko alterou leis para remover o status de neutralidade do país, permitindo operações militares no exterior e criando mecanismos para uma transição rápida ao estado de guerra. A propaganda militarista se infiltra até nas escolas, com programas educacionais voltados para a formação de lealdade desde a infância, acampamentos em bases militares e um currículo que prepara a juventude para a mobilização. Há relatos de operações de inteligência contra países vizinhos, testes de drones de vigilância e ações de sabotagem. Empresas bielorrussas colaboram diretamente com o complexo militar industrial russo, em uma lista de projetos que deixa claro: não se trata de preparação, mas de uma máquina de guerra em pleno funcionamento. A pergunta que fica é: isso é apenas fumaça ou uma tempestade se formando? Enquanto o mundo observa, a Argentina dá um passo decisivo na direção oposta. As eleições parlamentares marcaram uma virada histórica. A força política de Javier Milei, com 41% dos votos, não apenas surpreendeu a oposição, mas sinalizou uma mudança irreversível no eleitorado. Com 101 deputados na Câmara e 20 senadores, o presidente agora tem uma base sólida para implementar suas reformas radicais, da dolarização da economia à privatização em massa e ao encolhimento do Estado. Não vamos apenas defender as reformas já realizadas, mas avançar com aquelas que ainda faltam para construir o futuro que merecemos, declarou Milei. Queremos ser um país que se desenvolve, a Argentina que nunca deveríamos ter deixado de ser. Vamos torná-la grande novamente. Pela primeira vez desde o início de seu mandato, suas promessas deixam de ser retórica e ganham força concreta. O sistema político argentino, há décadas equilibrado entre a esquerda e o peronismo, agora enfrenta um terremoto. A pergunta é: qual caminho prevalecerá? A militarização e o autoritarismo, ou a coragem de romper com o passado e construir algo novo? A resposta está nas mãos de quem decide não fechar os olhos. E você, o que acha? Sua voz importa, deixe seu comentário, compartilhe, faça parte dessa discussão. O futuro não se escreve sozinho. Até a próxima!